O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão atende diversos municípios da região e o Tenente Boni fez um balanço das principais ocorrências registradas e atendidas no mês de abril. São pelo menos 24 municípios que o terceiro SGB, que é Campo Mourão, atende. Então, por exemplo, Piabiru, Engenheiro Beltrão, Araruna, todas essas cidades do entorno são atendidas aqui pela nossa cidade. Nesse mês de abril, quando a gente analisa as estatísticas, ela acabou seguindo um padrão. Entretanto, nós tivemos ocorrências que geraram bastante repercussão. Então, o exemplo foi a criança, o Isaac, que caiu em um buraco, mobilizou vários recursos, tanto do Estado quanto do município e da iniciativa privada, para que ele pudesse ser retirado. Nós tivemos a embarcação que virou na usina, onde 2 pessoas acabaram morrendo. Então aí a gente resgatou toda aquela situação da segurança, tanto da embarcação quanto daqueles que estão navegando. E acidentes de trânsito, que infelizmente isso aí já é o dia a dia, No trevo de Lisiana, 7 pessoas em uma colisão frontal entre 2 automóveis acabaram sendo feridas, das quais 2 morreram no local. Houve a produção de 2 crianças feridas de forma grave. Na região lá de Piabiru, uma colisão em que o veículo pegou fogo e uma das vítimas acabou falecendo. Portanto, foram várias ocorrências de destaque realmente que nós atendemos. Sem contar algo que também é corriqueiro aqui na região, é a busca de pessoas que acabam se perdendo, seja por ter alguma doença, exemplo de Alzheimer, ou pela idade, acaba saindo e não volta. E isso é comum nós atendermos, buscas aí que duram 2, 3 dias e empenham o nosso efetivo aqui na região. Agora, Tenente, outro fato que a gente registra diariamente, até mais vezes ao dia, são os acidentes envolvendo auto e motocicleta. Esse acaba sendo uma situação rotineira, mesmo porque a gente sabe que a maioria é atendida pelo bombeiro, justamente pela facilidade, por estar somente a pessoa em cima de uma moto, que torna mais frágil. É verdade, o motociclista, assim como o pedestre e o ciclista, são aqueles mais vulneráveis no trânsito. Ele não tem aquela estrutura que o automóvel proporciona, é o aparato que vai absorver energia. Quando a gente analisa a estatística dos atendimentos aqui em Campo Mourão de 2012 a 2016, do total das ocorrências que nós atendemos, 50%, ou seja, metade, tem a participação de um motociclista. Ou é a queda de moto, ou é a colisão de um automóvel com uma motocicleta, a maioria das ocorrências que nós atendemos. Agora, outros atendimentos que foram prestados também foi um socorro a uma criança que estava com uma via obstruída. A via aérea obstruída, principalmente nos bebês, que são aqueles indivíduos com até 1 ano de idade, são as ocorrências que acabam gerando também muita apreensão, principalmente dos pais. Nesse mês, infelizmente, houve um atendimento pelo Corpo de Bombeiros, mas a criança já estava em óbito quando nós tentamos fazer os procedimentos. Infelizmente, nós temos percebido aqui em Campo Mourão um desrespeito ao isolamento nas cenas. O isolamento, ele tem toda uma técnica que é passada desde a formação, quando o bombeiro entra na corporação, dos riscos, tanto para ele, quanto o bombeiro, quanto para a cena, do curioso em si, quanto para a vítima. Então, muitas vezes o bombeiro isola a cena e a pessoa que está ali vendo a situação ultrapassa o isolamento ou não mantém a distância que verbalmente o bombeiro solicita. Isso atrapalha. Poderia ser o familiar daquele curioso sendo atendido e a pessoa em cima ali não ajuda em nada. A gente sabe que muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está atrapalhando, mas é por isso que aqui a gente está enfatizando. Respeite o isolamento, é importante, a gente precisa de espaço para trabalhar, não adianta ficar em cima, depois a gente pode até passar o que aconteceu para matar a curiosidade da pessoa, mas respeite o trabalho. A prioridade é a vítima, é a vida dela. O trote, infelizmente, isso é um panorama já consolidado em todas as unidades. Ele é muito verificado nos horários de entrada e saída da escola. Na maioria das vezes são as crianças que pegam nos orelhões e fazem as ligações de trote, brincadeira. Felizmente, é mais difícil aquele trote que leva o bombeiro até um local e chega e constata que não há ocorrência alguma. Esse já é mais difícil, porque o nosso pessoal é instruído a fazer uma triagem mais fidedigna e tentar eliminar as chances. Mas o telefonema com piadas e com
xingamentos, isso é comum, infelizmente. Então é importante também que o pai e a mãe orientem o seu filho a essas brincadeiras que acabam ocorrendo aí na fase da infância, mas que não façam isso, né? É um serviço de emergência, muitas vezes a linha está ocupada com uma brincadeira e uma pessoa realmente precisando do atendimento.